Olá, queridas e queridos, estamos aqui, eu sou a Rosana, sou presidente da AMT de Sorocaba. Para todos verem, tenho cabelo castanhos, curtos, estou usando óculos, uma blusa amarela com flores brancas e galhos marrons. E hoje a AMT Sorocaba tem a honra de receber a Gleides Sodré. A Gleides é nossa presidenta da AMT do Estado de São Paulo, é presidenta da AMT do Estado de São Paulo, vice-presidenta do PDT do Estado de São Paulo, secretária-geral da AMT Nacional, é isso, Gleides? E ativista social e sindicalista. Boa noite, Gleides. Vou pedir para você se apresentar e fazer a sua descrição de suas características para os nossos amigos deficientes visuais montarem a sua imagem, tá bom? Tá bom. Boa noite, Rosana, querida. Um prazer estar aqui contigo. Então, meu nome é Gleides. Para todos verem, eu sou uma mulher de identidade negra, com a pele clara, cabelos escuros, agora tem umas luzes. Estou de óculos, usando brincos, uma camiseta rosa, cheia de expressões desses emojis da internet. Então, expressão de triste, feliz, raiva, contente, do jeito que está o Brasil inteiro. É um prazer estar aqui com vocês. O teu microfone está mutado, amada. Você é um ícone, você é uma referência para nós mulheres, né? Eu vou pedir para você contar a sua trajetória e falar os obstáculos, né, que você teve durante a sua vida, da sua militância, da sua participação no partido, e falar sobre a AMT, né? Eu tenho várias amigas que falam assim, eu gostaria muito de participar de política, eu até gostaria de conhecer o PDT, como que eu faço, como que é, o que é a AMT? Então, conta isso para a gente. Tá bom. A minha trajetória é de luta. Eu sou nordestina, nasci em Vitória da Conquista, na Bahia, e migrei para São Paulo muito cedo, aos 11 anos de idade, junto com a minha mãe, né? E a minha mãe morreu uma semana depois que eu cheguei aqui em São Paulo. A minha mãe morreu de aborto infectado, deixou 6 filhos. 4 deles estavam na Bahia, só eu e mais um irmão estávamos aqui com ela. E nós nascemos em Vitória da Conquista, uma cidade, a segunda maior cidade do estado da Bahia, mas que vivia todas as lamúrias que o povo do Nordeste sempre viveu, em especial na década de 70, 80 e 90, né? Então a gente veio para fugir das dificuldades, para poder ter uma vida digna, né? Minha mãe veio para trabalhar aqui, minha mãe era viúva, e aí, enfim, minha mãe morreu muito jovem, eu acabei voltando, minha mãe morreu aos 36 anos de idade, meu pai morreu um pouco antes dela também, com 36 anos de idade também. E aí, quando a minha mãe morreu aqui, eu voltei para a Bahia, mas eu não consegui ficar na casa onde eu tinha nascido e tinha vivido com ela todos aqueles anos. Migrei novamente para São Paulo. Eu trabalhei como empregada doméstica até os 19 anos, e minha luta começa aí, porque eu entendi que eu não era uma empregada, eu era uma escrava em casas de pessoas que diziam ter me trago para cá para me ajudar, para que eu era parte da família. Mas eu não era parte da família, eu era uma empregada que não tinha direitos, que não tinha horário de descanso, que não tinha jornada de trabalho, que fui impedida de estudar, né? A primeira coisa que a minha patroa, meus patrões fizeram foi me tirar da escola, né? Então eu parei de estudar na 4ª série do ensino fundamental, né? Quando comecei em casa de família. Eu já tinha começado a trabalhar aos 6 anos de idade,
quebrando pedras, depois na colheita de café. E aí, eu acho que quando eu completei uns 17 anos, eu comecei a ter consciência de classe. Eu descobri que eu era uma trabalhadora, mas que eu não tinha direitos e que eu queria mudar isso. E isso fez com que eu buscasse um trabalho formal, né? Porque naquela época, início dos anos 80, o trabalho doméstico não era reconhecido como um trabalho no Brasil ainda, então nós não tínhamos direito à carteira assinada, era uma coisa voluntária, poucas pessoas se faziam isso no Brasil, a gente não tinha jornada, enfim. E eu só consegui vir para o mercado de trabalho formal aos 19 anos de idade, quando eu fui para uma metalúrgica, que eu trabalhei durante 25 anos, e foi lá que o movimento sindical me descobriu como uma liderança. Então, 4 meses depois que eu estava trabalhando nessa metalúrgica, eu fui convidada pelo sindicato a compor, a assumir o cargo de delegada sindical, e eu fui porque eu queria ter um entendimento sobre a luta dos trabalhadores. Eu queria entender por que um sindicato conseguia convencer trabalhadoras e trabalhadores a fazer greve, a lutar pelos seus direitos, e eu me tornei uma liderança assim, fazendo da minha história de vida algo que pudesse transformar a vida das outras pessoas. E a minha militância não começou em defesa dos direitos das mulheres, ela começa mesmo pela luta de classe, mas dentro da fábrica eu tive um entendimento muito cedo, Rosana, de que ser mulher e ser uma mulher jovem e de identidade negra, porque muito cedo eu tive minha identidade negra, eu sabia que eu tinha escrito no meu registro de nascimento que eu era parda, mas eu sabia que eu não era parda, que eu tinha uma identidade e que eu era de identidade negra, apesar de toda a minha família ser indígena, né? Então, eu sou a única, por exemplo, que tem esse cabelo crespo na minha família. Então, eu me reconheci cedo como uma mulher de raça negra e entendi que o fato de ser mulher, nordestina, de identidade negra e também de ser uma retirante nordestina, isso me impedia de fazer uma série de coisas. E foi no sindicato que eu aprendi que eu podia mudar isso, e aí eu logo engajei na luta pelo fim do trabalho infantil. Então, o reconhecimento pelo meu trabalho durante meus 20 anos que eu completo agora como dirigente sindical, estou cumprindo minha última semana como dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Depois de 5 mandatos, eu estou saindo da direção do sindicato, seguirei como militante, mas eu fui diretora do sindicato por 20 anos. Dia 22 de março termina meu último mandato no sindicato. E lá eu pude desenvolver um trabalho que foi reconhecido, inclusive fora do Brasil, em muitos países, no combate ao trabalho infantil. Ajudei a criar a lista das piores formas de trabalho infantil no país. E aí, há 14 anos atrás, eu resolvi me filiar a um partido e escolhi o PDT, e no PDT eu já tinha um entendimento da importância da participação das mulheres na política. E estou por aqui fazendo isso junto com você e junto com tantas outras mulheres que entenderam a mesma coisa, de que a gente pode ocupar vários espaços, mas se a gente não estiver na política, a gente não consegue essa transformação de fato, porque o nosso país, ele é um país de cunho governamental, né? Portanto, a gente é um país democrático e a gente precisa estar nos espaços da política partidária, porque são os políticos que desenvolvem as políticas que transformam as nossas vidas ou que infernizam as nossas vidas. Neste momento, por exemplo, a gente está vivendo um inferno pela ausência de políticas públicas por parte do governo federal e aí, consequentemente, de todo o governo, porque quando o presidente da República não sustenta a nação, automaticamente o país inteiro fica desgovernado, né? Ainda que tenhamos alguns que façam um esforço enorme para fazer política pública, por exemplo, agora neste momento dessa pandemia, de proteção à saúde e à vida das pessoas. Mas se o chefe de Estado maior, que é o presidente da República, não tiver
esse compromisso, inteligência e capacidade política e intelectual de fazê-lo, a gente sofre as consequências em todas as esferas do país. Eu não sei se era isso que você queria, mas está aí um pouquinho do que eu sou. Então, eu quero que você fale um pouquinho da MT, né? Minhas amigas sempre perguntam o que é MT, o que é MT, para que serve, como que funciona. Então, conte para as meninas que estão nos ouvindo, vendo, conte o que é a MT. A AMT é um organismo de mulheres dentro do PDT. O PDT é um partido que sempre priorizou os movimentos, né? Então, o PDT tem dentro da sua história, toda a história do PDT, ela é sempre construída a partir da luta das pessoas, dos seus militantes, né? E aí, há 39 anos atrás, ou seja, um ano e um pouco depois da criação do PDT, o Brizola, que já estava uns passos à frente, entendeu que o PDT deveria ter um organismo, né, que fosse dirigido e pensado por mulheres e para mulheres, para que as mulheres pudessem ter voz e pudessem participar efetivamente da construção do partido. Então, a AMT tem um estatuto próprio, tem sua própria direção executiva, toda com o seu embasada dentro do estatuto e em consonância, óbvio, com o estatuto do partido. E a AMT é onde nós, mulheres pedetistas, nos organizamos para poder abrir as trincheiras para a luta de gênero. É onde a gente faz a construção das pautas de gênero, então, com os recortes de gênero, e é óbvio, onde tem mulheres, tem o recorte racial, tem o recorte por idade, tem o recorte por gênero, porque hoje todos, eu falo com muita segurança, e você que é uma liderança e que é uma referência de luta para todas nós também sabe disso. Quem começou os movimentos dentro das esferas de poder e partidárias foram as mulheres, né? Se a gente tem o direito ao voto, que por acaso foi assinado por uma liderança ligada ao nosso partido, foi pela luta das mulheres, né? Ninguém assinou naquele momento a permissão para que as mulheres votassem antes de uma luta histórica, né? Por exemplo, das sufragistas, e eu ainda vou para além das sufragistas, para as mulheres aqui do Brasil, que doaram o seu tempo para que nós tivéssemos esse direito. E aí o PDT sempre teve essa visão de que as mulheres precisavam ter o seu espaço de poder, porque todos os partidos têm uma secretaria de mulheres, tem um departamento de mulheres. Agora, um organismo de mulheres, com estatuto próprio, com voz, com vez, com toda a estrutura que nós temos, só nós. É o único. Nós mesmo. Nós mesmo. Isso foi uma das coisas que me fez ir para o PDT, né? Porque eu queria vir para um partido, e a minha militância partidária começou antes da minha filiação. Eu fiz muita militância partidária antes de me filiar a um partido, né? Porque política eu fiz minha vida inteira, como eu te contei aqui, né? Eu já tive, quando você tem consciência de classe muito cedo, você já se posiciona politicamente, porque você sabe a que lugar que você pertence, e quando você sabe qual é o lugar que você pertence na sociedade, automaticamente você começa a fazer política. Então, durante muito tempo eu fiz a política sindical, quando eu tive o entendimento de que eu precisava também ir para a política partidária, porque isso legitimava mais a participação das mulheres nos espaços de poder, uma das coisas que eu procurava dentro do partido era a autonomia, a voz e o espaço que as mulheres tivessem dentro dele. E o PDT tinha isso através da AMT. Eu, durante muito tempo, militei no PDT sem assumir cargo dentro da AMT. A AMT não foi minha porta de entrada dentro do PDT. Eu vim para o PDT junto com os companheiros de Osasco, eu vim para o PDT a convite do Milton Cavallo, que hoje é o nosso presidente nacional do movimento sindical do PDT,
e que me trouxe para o PDT e que já me colocou na executiva do partido. Então, eu já entrei no PDT num espaço de poder, né? Então, foi um reconhecimento da minha luta enquanto dirigente sindical, enquanto militante social, e depois eu fui entendendo que era necessário fazer a militância dentro da ANT, né, junto com outras companheiras, e aí eu tive o entendimento da importância que é você ter um partido que dá às mulheres a liberdade de se organizar estatutariamente, politicamente, e de garantir a elas a voz dentro do partido. Então, a ANT é isso, é a garantia de que a gente vai vir para o partido e dentro de um espaço pensado por nós, construído por nós, resguardado por uma grande liderança, que é a nossa presidenta nacional, que é a Miguelina Vecchio, que junto com a sua executiva também construiu um estatuto que nos garanta participação dentro da executiva do partido. Então, todas as mulheres que são presidentas da ANT nos seus municípios, elas precisam estar automaticamente, elas precisam ser levadas pelo estatuto para a direção executiva do PDT. Isso é dar voz, é dar poder, né? Isso é garantir que a gente vai ter dentro do espaço do partido a voz para que a gente possa também interferir nos caminhos que o partido vai tomando. A Gleides é um mar de rosas? Não, a peleia é grande. É uma peleja, porque tudo que nós enfrentamos nos espaços, que nós conseguimos nos espaços de poder, é através da luta, né? Eu falo que eu não vejo a hora de eu não ter mais que lutar, de eu ficar só assim, sabe? De boa, só fazendo política leve, sem precisar do enfrentamento. Mas, pelo que eu vi, não tem. Não pelo tem, que eu percebi, não tem isso. Pois é, Rosana, mas e sabe o que nos falta? Um monte mais de mulheres junto com a gente, para a gente poder alcançar rapidamente essa voz, esse espaço de poder e esse reconhecimento dentro das instâncias partidárias, né? Então, a ANT é o espaço que a gente se torna visível dentro do partido. Eu costumo descrever a ANT como o lugar que me tornou visível, como o lugar que tornou visível tantas outras companheiras e companheiras diversas. Então, você tem lá companheiras com o meu perfil, né? Companheiras com o teu perfil, que já vem de uma história de construção na política, nos movimentos sociais, mas também tem as outras companheiras que nunca tinham estado dentro de um partido e que chegaram lá achando que ia encontrar uma coisa difícil e chata de fazer e que encontrou na ANT solidariedade, empatia, vontade de aprender sobre qualquer perspectiva da história de vida das mulheres, né? Porque a gente tem as mulheres que estudaram, que tiveram oportunidade de se tornarem grandes pensadoras do ponto de vista acadêmico, mas a gente também tem as mulheres que nunca foram à escola, mas que através da sua história de vida ajudou a gente a construir um organismo extremamente importante dentro do PDT, e que é a porta de entrada para muitas pessoas, homens e mulheres. Eu tenho homens que dizem, eu estou no PDT por causa da ANT, porque acredita e constrói vários, viu, Rosana? Muitos. Melhor do que quando eles falam assim, eu estou no PDT por sua causa, é quando eles falam assim, eu estou no PDT por causa das mulheres da ANT. Eu me sinto assim honrada, eu me sinto feliz, porque isso significa que todas nós estamos fazendo o trabalho e exercendo o compromisso que nós nos colocamos de empoderarmos umas às outras. Então, a ANT é isso, é a construção do fortalecimento das mulheres dentro do nosso partido. A gente sempre encontra na vida pessoas com um histórico parecido, né? Eu também fui forjada no chão de fábrica, né? Também vinda do interior, também da roça, também uma história bem parecida, né? E eu acho que não tem escola melhor do que chão de fábrica, né? Naquele momento histórico, né? Naquele contexto do Brasil, anos 80, 90. Né? Hoje a gente tem uma nova realidade econômica,
né, uma nova face da economia nacional, e os trabalhos, né, os empregos, as atividades mudaram, e também se deslocou esse centro de poder, né, o centro de poder sindical que era com os metalúrgicos se deslocou. Eu acho que até hoje a gente ainda não sabe onde esse centro de poder do sindicalismo foi parar. Eu acho que a gente está procurando, né? Mas, assim, sem dúvida nenhuma, quem saiu de chão de fábrica, né, tem bagagem. Essa fala sua me passou pela cabeça o seguinte: a gente sempre conversa sobre os assuntos que a gente quer conversar, e a gente esquece de dizer para a mulher que está assistindo, a gente está acompanhando, e que não participa de política e tal, que mesmo que não trabalhou em fábrica, que nunca trabalhou, que fica em casa, que não fica em casa, que é mãe, que é solteira, qualquer mulher, de qualquer situação, em qualquer circunstância, se você quiser participar, se você quer conhecer política, se você quer se engajar, procure o PDT, né? Nós vamos te receber com a maior alegria, né? Então, o que eu sinto na sua fala, e que eu percebi nesse pouco tempo, são 2 anos de PDT, mas esse tempo que eu estou, o que eu sinto a gente tem um grande potencial de fazer um partido fortemente feminino, né? Perigosamente feminino. Sim, e o que falta, eu acho que é as mulheres descobrirem essa capacidade que tem, porque parece que... Porque eu costumo dizer o seguinte, Rosana: a política foi feita por homens e para homens. Todos nós que viemos depois foi conquista de espaço. Então, o povo negro que veio depois, as mulheres e as mulheres negras que chegaram, as mulheres vieram e depois, por último, as mulheres negras chegaram. Depois vieram as mulheres trans, depois vieram LGBTs, QIA+, né, todo mundo. Depois chegaram também as pessoas com deficiência, e foi chegando os diversos, né? Porque agora, quando a gente fala diversidade, todo mundo acha que está falando de diversidade que é por conta da questão LGBTQIA+. A diversidade que a gente está falando é da diversidade da sociedade, das diversas pessoas que compõem uma sociedade. E a política, ela foi pensada por homens brancos, ricos, héteros. Sim. Depois, a gente foi fazendo né, foi cavando nosso cantinho e foi construindo uma outra política. E eu acho que é essa outra política que as mulheres ainda não descobriram. Uma política que não é chata, porque, vamos combinar, nós fazemos política dentro do PDT, principalmente nós mulheres na MT, com muito bom humor, com muito afeto, com muita propriedade, mas sem ter que fazer aquelas reuniões todas sentadas de forma muito séria, chata, usando palavras que mais da metade da população não conhece, né? Porque é horrível ouvir políticos falando uma linguagem que poucas pessoas vão se simpatizar por aquele espaço, né? Então, a política precisa ser leve. E eu acho que nós, mulheres, trouxemos um pouco desta leveza no tratar, mais da dureza e da necessidade da seriedade que é estar nesse espaço. Então, o que eu acho que afasta um pouco as mulheres dos partidos políticos, das instâncias partidárias, era esse tipo de política ostensiva, severa, intelectual, com aquela cara de que parecia que só as pessoas que frequentavam as grandes rodas da sociedade e aqueles que passaram pelas grandes universidades é que poderiam estar lá. E eu acho que nós mulheres estamos descobrindo que a gente pode estar aqui por várias outras vertentes, por várias outras coisas, né? E o chamado que a gente faz para as mulheres é assim: não importa, que é isso que você falou, não importa se você nunca foi à escola, você tem e precisa de política para sobreviver. Não importa se você foi estudar lá, agora todo mundo estudou em Harvard, eu estou procurando uma outra universidade, não importa se você fez a USP, que para mim ainda é a melhor universidade, ainda é a melhor universidade da América Latina, né? Não importa se você fez a USP, se você é um grande cientista político ou se você é a lavadora dos pratos de quem come na sua casa, né? As chamadas donas de casa. Você tem algo para construir na política, porque a política atinge todas as pessoas. E quem mais necessita de política pública é exatamente as pessoas que não vão ao partido.
Quem mais precisa de política são as pessoas que a gente diz que está à margem, né? Então, são as pessoas mais pobres, é o povo negro, são as mulheres, são as pessoas com deficiência que ainda não conseguem nem andar, né, dentro da sociedade, caminhar dentro da sociedade com o acesso necessário para quem sabe as dificuldades para quem tem necessidade locomotora, cegos, por exemplo, né? Sabe que nossa sociedade não foi construída para inserir, né, essas pessoas. Então, essas pessoas aqui têm que estar no partido político. Às vezes, as pessoas fazem assim para nós, mas às vezes a gente consegue mudar tanta coisa. E as mulheres têm um poder de transformação enorme, mas eu acho que elas ainda não tiveram. Estamos começando a ter a dimensão do tamanho da potência que nós somos. É isso aí. E aí me ocorre uma coisa, Gleides, como a gente faz para estimular essa participação das mulheres? Né? A gente convida, elas chegam no nosso partido. Como é que a gente vai fazer para estimular essa mulher a continuar participando da vida partidária? A gente sabe que a mulher já chega num contexto de pouco tempo, né? Porque a gente é sempre sobrecarregada. Então, a gente tem o trabalho da casa, filhos ou os idosos. A gente tem sempre muita responsabilidade, muito tempo para fazer alguma coisa. Então, como estimular essa mulher a permanecer na política? Eu tenho uma dica bem legal para dar, e aí as companheiras e companheiros do PDT e de outros partidos que são muito bem-vindos para vir para cá, a gente adora receber gente que vem de outros partidos. A gente tem os núcleos de base do PDT, por exemplo, né? O núcleo de base, para mim, é uma chave assim, para abrir portas para que as mulheres venham, porque o núcleo de base pode ser a sua casa. Você pode fazer o PDT na sua casa. Então, se você não pode sair, ir até uma sede partidária, até porque nesse momento tudo que a gente não pode fazer é sair, né? A gente só vai sair agora se for extremamente necessário, porque nós estamos vivendo no meio de uma pandemia que já virou um desastre total, né? Então, nesse momento a gente não pode fazer isso, mas daqui a pouco, quando a gente estiver todos vacinados, todos e todas, e a gente puder, e a gente entender que é importante estar dentro do PDT, o que a gente pode fazer? Levar o PDT para sua casa. A sua casa pode ser um ponto de encontro que você vai reunir 10, 15, 20 pessoas e vai falar, olha, agora nós vamos fazer nossas reuniões da MP, do PDT aqui, na minha casa, porque às vezes é isso. Eu tenho uma pessoa para cuidar, as mulheres são as cuidadoras da nação, a gente já sabe disso, né? A sociedade nos impôs essa condição. Então, eu costumo dizer assim, olha, hoje, muitas famílias ficam com os filhos das mulheres, principalmente as mães ou as sogras, ficam com os filhos das mulheres para que elas vá trabalhar. Mas se uma mulher disser assim, hoje dá para você ficar com meu filho porque eu quero ir num bar, pronto, todo mundo já diz, não, se você quisesse ir para o bar, você não pare, não é isso? Quem pariu o Mateus que se balance. Depois que eu descobri que não é essa expressão, toda vez que eu falo agora essa expressão, eu lembro que ela, mas a gente criou ela assim, nós vamos dizer sobre quem pariu o Mateus que se balance. É porque é uma expressão utilizada por nós. Não é assim? Então, significa que a mulher, depois que ela tem um filho, ela não pode mais ir ao bar. Se você pedir para alguém cuidar do seu filho, para você ir numa reunião no sindicato, não vai, o que você quer no sindicato? O sindicato não é lugar de mulher, então ninguém vai ficar com seu filho para você ir para o sindicato. Se você pedir para ir para o partido político, vai fazer o que de partido político? Partido político não é coisa de mulher, porque a gente ouve isso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Se o sindicato não pode ir lá se eu não posso ir no sindicato, eu vou trazer o sindicato para minha casa. Se eu não posso ir no partido político, eu vou trazer ele para minha casa também. Então, minha casa vira um espaço de reuniões, de encontros de mulheres para falar sobre política, para começar a costurar quem é que vai ser nossa candidata nas próximas eleições. Porque o que acontece com as mulheres? As mulheres, nós não somos vistas dentro do partido com muita facilidade. É necessário fazer um barulho imenso para que as pessoas nos enxerguem.
né? É necessário a gente travar uma guerra, por isso que eu estou te falando. Eu não vejo a hora do momento que a gente chega no partido que nem os homens, a gente só chega e a gente já está lá. Mas as mulheres não, elas precisam chegar, precisa pedir para sentar na mesa, precisa pedir para falar, precisa pedir, 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 pedir. E quando a gente pede e não deixa, a gente precisa fazer aquele movimento assim com o cotovelo de ir abrindo espaço para entrar, né? Então, esse movimento faz com que as mulheres se cansem também e vá embora do partido. Então, ela até vem, mas ela vai embora. É como na eleição. A gente, quando chega o período eleitoral, você sabe disso, é um problema, porque nós gostaríamos que as mulheres viessem para o partido para ser candidata. E aqui no PDT, nós não cavamos candidaturas laranjas. Então, as mulheres que vão ser candidatas, elas vão ser porque elas querem ser. Elas vão ser candidatas porque é um sonho delas, porque elas entendem a importância de estar candidata. E isso precisa ser construído ao longo do tempo. Não dá para você chegar no partido hoje e dizer eu quero ser candidata amanhã. Porque não é assim que você vai ganhar uma eleição. Você sabe, você foi nossa candidata a vice-prefeita aí em Sorocaba, junto com o nosso querido Renan, e você sabe como é que se constrói uma candidatura feminina. Nós tivemos candidatas em Sorocaba maravilhosas, com potencial, mulheres que foram muito bem votadas, aliás, e que não conseguiram o pleito, não conseguiram o pleito por uma diferença mínima de votos, mas talvez se tivesse vindo um pouquinho antes, construído um pouquinho antes, teriam sido eleitas. Mas a gente não tem esse tempo, nem tem o tempo do ponto de vista das tarefas que nos são colocadas e também dos desafios que nós também nos colocamos, porque nós paramos de ser mulheres que trabalham, nós passamos a ser as mulheres que trabalham, que estudam, que se capacitam e que quer ser feliz também, ou quer casar, ou quer namorar, ou quer ter um filho, enfim, a gente tem a nossa vida cheia de afazeres, de sonhos, né? E a gente também tem o tempo para estar no partido. A gente precisa, sabe qual é a expressão que eu uso, Rosana? Tu já esteve comigo várias vezes, tu já viu eu dizer. As mulheres têm que fincar os pés dentro do partido, no nosso, de preferência, aqui no PDT. Tu entra dentro do partido e assim, ó, entrei, saí candidata a vereadora, não ganhei. Não é para tu ir embora achando que o problema está no partido, porque o problema não está no partido. O problema está na estrutura, que é machista, que é homofóbica, que é racista, que é excludente. Então, se toda vez que você tenta ocupar um lugar no partido, um espaço, ter voz no partido, e você tem alguma perda, eu nunca sei se é perda ou perca, eu tenho um problema enorme com isso, perda, né? Se você tem alguma perda dentro do partido e você vai embora, eu costumo dizer que quando uma mulher desiste da luta, várias mulheres vão junto com ela, porque você desanima as outras que ainda nem chegaram. Então, quando a mulher fala para mim assim, Gleides, eu vou desistir, eu falo, pelo amor de Deus, se tu desistir, metade de mim desiste com tudo. Porque essa desistência afeta as outras mulheres, né? E eu sei que as pessoas falam, Gleides, tu é uma sonhadora. Gente, eu não sou mais uma sonhadora, agora eu sou eu idealizo os meus sonhos, eu sonhei lá atrás. Agora eu sou uma idealizadora, a diferença é que eu realmente acredito no que eu faço aqui dentro do PDT. Sabe por quê? Porque vocês, mulheres, sustentam isso. Vocês também vieram, perderam coisas, mas vocês viram tanto que vocês ganharam e vocês não desistiram e ficaram. E eu acho que é esse chamado que a gente precisa fazer para as mulheres, que não é um lugar fácil. Nenhum lugar de disputa de poder é fácil para nós, gente. Se você está numa empresa e você está lá fazendo o mesmo trabalho que um companheiro e você está ganhando menos, significa que você vai ter que pelear para poder, né, fazer uma peleja lá, uma guerra lá, para poder ter o seu reconhecimento do ponto de vista financeiro igual. E aqui, quando eu falo assim, eu não sei como é que está o acompanhamento pelo Facebook, porque eu estou fazendo pelo celular e não estou conseguindo acompanhar como é que está, mas eu sei que deve ter companheiros nos assistindo, e às vezes as mulheres falam assim, mas eu vou para um partido para brigar com os homens. Não, nós nunca brigamos com os homens. O que nós fazemos aqui é brigar contra o patriarcado, contra a sociedade machista, contra o machismo, contra os homens nunca.
né? Então, você não vai vir para cá para ficar brigando com os homens, você vai vir para cá para brigar pelo espaço, que foi a vida inteira dos homens, mas que está na hora de dividir com a gente. E não é um favor que estão nos fazendo. Ninguém está fazendo favor, ninguém está dando para a gente oportunidade. O que estão fazendo é dizer assim, olha, elas estavam aqui há muito tempo, construindo. Quem fez partido neste Brasil, políticas, campanhas políticas, a vida inteira foram as mulheres. Toda a vida fomos nós que abrimos nossas casas para receber os políticos. Toda a vida fomos nós que balançamos as bandeiras dos homens para elegê-los. Toda a vida fomos nós que fomos as trabalhadoras de campanhas remuneradas para os homens. Agora está na hora dos homens também trabalhar para eleger as mulheres. Vai balançar as bandeiras das mulheres com a mesma força, com o mesmo empenho que nós fizemos isso a vida inteira. E é por isso que a gente precisa vir para cá, para a gente poder propiciar às mulheres essa visibilidade dentro do espaço político. Quantos anos nós ficamos no país sem políticas públicas para as mulheres? Até a década de 80 não se falava em política pública com recorte para as mulheres nesse país. Precisou que as mulheres viessem, ainda que nós sejamos um número menor ainda de mandatárias neste país, mas precisou que a gente viesse para dizer assim, opa, peraí, a gente tem voz, a gente sabe pensar, a gente sabe propor as coisas que são para nós. E a gente precisa dizer que quando a gente empodera uma mulher, quando uma mulher vem para a política, quando a mulher é inserida nos espaços de poder, o país inteiro muda com a presença dela ali. Porque as mulheres estão inseridas na sociedade, em maior número, por acaso, aqui no nosso país. Né? Nós somos a maioria da população do país e nós somos a maioria das eleitoras desse país. E nós não vamos vir para um partido político para dizer eu não vou porque as mulheres não votam em mulheres. Não é essa a questão. Não é que as mulheres não votam nas mulheres, é que as mulheres não são vistas dentro da instância política para que as mulheres votem nela. E a partir do momento que a gente vem para cá, a gente passa a ser vista, e aquele negócio que a gente fala, né? Quem é visto é sempre lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Quem é visto é lembrado. Vai chegar uma hora que vai ser comum para as pessoas nos verem na disputa partidária, na disputa política, né? E aí as pessoas vão dizer, mas por que não uma mulher? Por que dessa vez eu não vou votar numa mulher? Né? Então, acho que é esse chamado que a gente precisa atender, né? Eu acredito, Gleice, que visibilidade hoje é extremamente importante. Né? A visibilidade hoje é um carro-chefe. A sociedade agora vive de visibilidade. Né? Então, visibilidade é extremamente importante. E você disputar espaços de visibilidade também é muito importante. Né? Eu acho que é mais um desafio para as mulheres, não é verdade? Eu queria falar com você da representatividade no contexto geral, né, da política brasileira. Então, eu queria assim, fazer eu adoro história, né? Então, eu queria fazer aqui um apanhadinho rápido da história da mulher na questão da representatividade política, né? É sempre bom, né? Eu acho que o movimento negro faz isso, tem várias minorias que fazem isso. A gente precisa ficar lembrando, né? Lembrando as pessoas o que aconteceu, né? Como foi, como que se deu na história, não é mesmo? Então, a gente tem em 1932 a concessão do voto para a mulher, porém, só mulheres casadas com autorização do marido ou mulheres solteiras com patrimônio. Então, só mulheres ricas, casadas com homens ricos, porque homens pobres também, né, e sequer tinham acesso, né, não era, que eu me lembro, não era obrigatório, né. Isso vai até 1934. Em 1934, muda-se, daí as mulheres podem votar. Mas só em 1946 que é incluído mesmo, né, num contexto de um voto amplo e restrito. Aí a gente pula de 1946, a gente vai até 1995, com a primeira lei de criação de cota, com 20% de cota para as mulheres, mas só no nível municipal. Só no nível municipal. Isso em 1995.
né? Então, foram aí 60 anos, né? Esse pulinho de 60 anos. Aí, em 97, que a gente tem a lei que muda para 30% de cota para mulheres. E também, só depois de uma emenda constitucional, é que se chegou, então, em todos os níveis e chega no Senado também. Então, a cota chega também para cargos no Senado, cargos eletivos do Senado. A gente está falando de cargos eletivos, né? De política e de cargos eletivos. Aí, o que a gente tem? Em 2016, Gleides, aconteceram 16 mil candidaturas sem nenhum voto. Então, o que o TSE presumiu candidaturas laranjas. Desses 16 mil, 14 mil eram mulheres. Então, a gente não só luta para que a gente consiga, na estrutura do Estado, quer dizer, dentro da ordem jurídica, dentro do ordenamento jurídico, dentro da estrutura de leis, a gente consiga o direito reconhecido, mas a gente tem que lutar para que, de fato, esse direito seja exercido, né? Aquilo que você falou, da gente entrar e fincar o pé no partido. Agora, é muito alto esse número, né? É muito alto e comprometedor. Então, a gente também precisa fazer uma campanha de conscientização das mulheres, para que elas não aceitem candidaturas que não sejam candidaturas autênticas, né, voluntárias, né, desejadas, trabalhadas, se for possível, né, porque é triste ver isso, né, é triste ver os escândalos que aconteceram e saíram na imprensa, denúncias, o PSL, várias laranjas, né, a famosa candidatura laranja. E a gente teve, daí, em 2020, uma melhora nessa estatística de mulheres, né? Então, a gente foi para 33,6% de mulheres candidatas. Então, a gente subiu um pouco. Então, aumentou o número de candidatos, muito por conta das cotas, né? Mas eu posso fazer um adendo? Pode Aumentou também porque houve a obrigatoriedade do repasse de recurso feminino, né, para as mulheres, né? Então, a obrigatoriedade de que os partidos tivessem os 30% de candidatura e que também fizesse o repasse para as mulheres, ela também faz esse número subir um pouco. E diminui um pouco das candidaturas laranjas, porque o TSE passa a investigar melhor essa questão de por que as mulheres saíam candidatas e pasmem, tem mulheres que nem elas votam em elas mesmas, né? E eu quis fazer esse adendo, Rosana, porque esse é um papel que a MT tem feito dentro do PDT, que é fundamental e que nos traz um desgaste. Do ponto de vista emocional, incrível, porque em 2018 foi nossa primeira campanha com recursos femininos destinados especificamente para as mulheres, né? Então, 2018 foi nossa primeira experiência. E qual é o nosso grande trabalho? Dizer para as companheiras, o dinheiro que é das mulheres é para ser usado na campanha das mulheres, não é para passar na conta das companheiras para ir fazer a campanha de outro companheiro. Você sabe disso. Em 2020, você, por exemplo, foi candidata a vice, e quando a gente coloca o dinheiro na conta da vice, é assim, ó, o dinheiro para vice, é para ela fazer campanha. Não é para fazer campanha para poder fortalecer uma candidatura masculina, né? Então, a MT, dentro do PDT, tem esse papel. E um desgaste, porque aí, assim, o TSE também faz a obrigatoriedade do repasse do recurso feminino, mas não conta para as mulheres, que é um percentual deste tamanho que vai para as mulheres, e que não vai ter dinheiro para todas elas, e por isso a necessidade da gente ficar nesse espaço, para na hora da divisão do dinheiro, a gente não está só na cota que foi estipulada para o TSE, e está também na conta do fundo partidário, né? Desculpa te interromper, mas eu achei que era importante fazer essa observação. Exatamente, isso é importante, né? A parte financeira aí na questão de candidatura laranja é o mote, né? É onde o olho cresce, né? Então, isso também precisa de... Quer dizer, a gente tem sempre algum obstáculo, a gente tem sempre que estar vencendo
alguma adversidade para você conseguir se estabelecer na política, né? Então, é aquilo que você disse, é luta sempre, desde sempre. Esse é um panorama geral que eu estava falando para você, cresceram as candidaturas, mas a gente manteve o índice de 12% de mulheres eleitas. E dos 33 partidos que nós temos, apenas 4 têm presidentas, né, mulheres. Então, esse é um diagnóstico do Brasil hoje, da representatividade feminina. Por acaso, a gente tem no Brasil um partido chamado Partido da Mulher Brasileira, que é presidido por um homem, né, gente? A gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar que o PMN, né? Acho que é PMN, Partido da Mulher Nacional, PNM, Partido Nacional da Mulher, ele é presidido por homens, e a executiva mesmo só tem uma mulher na executiva do partido. Então, isso é muito grave. As mulheres também precisam prestar muita atenção nisso, né? E a gente precisa falar um pouco nessa analogia que você fez, e que eu amo quem sabe olhar a história de forma cronológica, como você olhou. Eu faço, às vezes, uma confusão que eu consigo ir de 1920, depois eu volto para 1918, sabe? Eu não consigo ser tão organizada com a cronologia, mas eu queria te fazer um adendo. E isso é um chamado para as mulheres, e para todas nós. Além de nós irmos ocupar o espaço no partido político, nós precisamos defender e pautar as mulheres, né? A gente, por exemplo, no PDT, a maioria das presidentas dos movimentos são mulheres, ou seja, a maioria das mulheres estão comprometidas com as causas. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a Solange é a nossa presidenta do Movimento Cultural Darcy Ribeiro, mulher. A Bárbara é presidenta da Juventude do estado de São Paulo, mulher. A Anice é presidenta do movimento do MCT, movimento, meu Deus, eu vou me perdendo com as nomenclaturas. Depois a gente tem eu como vice-presidenta do PDT do estado de São Paulo, e presidindo a AMT. Então, assim, nós temos a Bárbara Panseri, que é presidenta do movimento do ecotrabalhismo. Então, assim, as mulheres, elas estão ocupando esses lugares de movimentos, os movimentos sociais, porque elas sabem da importância que esse movimento tem para nós. E, para além disso, essas mulheres não vêm só para ocupar o espaço, elas vêm para defender que outras mulheres tenham poder. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque a gente pode fazer uma análise, por exemplo, dos últimos governos nossos. Eu não sei se a gente já está estourando o tempo aqui, você me fala, tá? Mas eu não queria sair deste nosso bate-papo aqui sem falar... Acho que a gente tem 10 minutos, eu acho. Tá. Acho que é uma hora, né? Vou tentar ser bem rápida aqui. A gente não pode sair daqui sem falar desse momento de pandemia que a gente vive. Então, a gente teve o governo Fernando Henrique, que invisibilizou as mulheres, que não tinha quase mulheres no seu governo, nos seus ministérios, nas pastas mais importantes. Depois tem o governo do ex-presidente Lula, que além de dar uma boa visibilidade para as políticas públicas de mulheres, porque criou-se várias políticas públicas, várias coisas, a gente não pode negar, né? Que eram... que a gente não nega o que faz, mas a gente também não deve esconder aquilo que não fez. Deu uma visibilidade muito grande para as políticas públicas de mulheres. Aí vem a presidenta Dilma, que era mulher, mas que não tinha nem 30% de mulheres nos seus corpos diretivos, nos ministérios. Portanto, amada, não basta ser mulher. Precisa dar poder e visibilidade às mulheres. É necessário que a gente venha ocupar esse espaço, mas que a gente tenha compromisso com a pauta de gênero. Senão você vai ser mulher e você vai oprimir a luta feminina, né? Você não vai ajudar as mulheres a fazer isso.
Por isso que é importante que a gente venha para o partido, mas que a gente venha com consciência do que é o feminismo na nossa vida, do que é ser mulher, né? De por que a gente precisa vir para o espaço e defender outras mulheres. Entre um homem e uma mulher, eu vou sempre ficar com a mulher. Sempre. Porque eu sei que a gente passa por dificuldades enormes aqui, porque eu sei que eu estou falando de mim, sabe esse lugar de fala que a gente tanto ouve falar agora, é o lugar de fala que nós nunca tivemos e que agora a gente tem, que a gente não quer ninguém. Eu fico louca quando eu vejo um homem querendo falar sobre as pautas femininas com mais... parece que ele está mais qualificado do que as mulheres. Olha, tu pode ser muito solidário. Os homens são maravilhosos quando se solidarizam com a gente, mas, assim, o lugar de fala é das mulheres. E as mulheres precisam dar este lugar de fala a elas também, né? As mulheres, quando vêm para esses espaços, elas precisam empoderar outras mulheres para que ela suba. E aí, amada, a gente tem um governo agora, eu ainda não consigo falar o nome do coiso, tem um gato pulando aqui. Tem um gato pulando aqui. Bom, pelo menos ele está pulando. Os daqui de casa já vira logo o rabo assim para a câmera e faz aquela pose que você respeita, que é muito familiar dos gatos fazerem isso, né? Mas deixa passar aí na frente. Eu também sou gateira. A gente tem um governo, por exemplo, neste momento, que, além de ter invisibilizado as mulheres do ponto de vista de poder, ou seja, é um governo que só tem uma ministra, que é a ministra... Ah, que amor! É menina! Que menina. Amor! Coisa mais linda! O assunto é dela também. Então seja bem-vinda, mana. Então, a gente tem agora um governo que, no seu governo, tem uma mulher que é a ministra da pasta, que ele fez o favor de rebaixar a pasta para não ser mais um ministério e ser uma secretaria, e que colocou uma mulher, é óbvio, com o mesmo pensamento. As pessoas ficam xingando Damares, eu não xingo outra mulher, né? Porque o problema não está nela só, o problema está na estrutura do governo, a qual ela não pertence. Diga-me com quem andas e eu direi com quem tu és, né? Então, você tem um governo que, além de não ter empoderado as mulheres do ponto de vista político, de dar visibilidade, de ter no seu governo a participação de mulheres, técnicas políticas, ele também não fez uma única política pública com recorte de gênero, com recorte racial, nem olhando crianças e velhos. Ele enfiou todo mundo no balaio, e o balaio não é de gato, porque se fosse um balaio de gato, nós já tínhamos pulado tudo para fora, né? Ele colocou a gente nivelado de forma igual e nivelado por baixo. Então, invisibilizou as mulheres também do ponto de vista político, não só do ponto de vista de políticas públicas, mas do ponto de vista de empoderamento, de nós não nos vermos parte do governo aqui no Brasil hoje. Então, nós estamos invisibilizadas em todas as esferas hoje desse atual governo genocida e irresponsável que está aí. Por isso, amada, que o PDT tem um PND liderado há 2 anos aí, com muita irresponsabilidade, pensado e construído com recorte de gênero, com várias pautas de políticas públicas de empoderamento e de políticas públicas de fortalecimento para as mulheres, né? Então, por isso que é importante que as mulheres venham para cá, para o PDT, para elas nos ajudarem, porque o nosso PND, todo ele, depois dessa pandemia, vai ter que ser revisto, porque a devasta que está sendo colocada no país agora requer novas políticas, requer um novo olhar, porque nós teremos um novo Brasil para olhar. E que as mulheres, em especial as mulheres negras e pobres, serão as maiores prejudicadas, né? Então, por isso que é importante demais que as mulheres venham para cá, para nos ajudar a pensar políticas que lá na frente possam diminuir os impactos de uma sociedade tão desigual como a que a gente está hoje vivendo no Brasil. Eu vou fazer umas colocações, a gente já tem pouco tempo, né? Enquanto você falava desde o início, eu lembrei, por exemplo, que na época da campanha, eu estava lendo algumas coisas, né, a respeito de representatividade,
E aí eu lendo a época da Assembleia Constituinte, né, do Congresso, né, da Assembleia Constituinte, na época da elaboração da Constituição, foi no meu último ano da faculdade, então, quando eu saí, já era uma nova Constituição, daí tive que estudar tudo de novo. As mulheres deputadas constituintes relatando que quando elas chegaram em Brasília, lá na Câmara para trabalhar, não existia um banheiro feminino, né? Existia ali no local banheiros masculinos, femininos não existiam, né? Então nem Niemeyer, né, o nosso comunista tão querido, tão ícone, tão idolatrado, pensou num banheiro feminino para a obra, né? Então é uma luta constante. E você falou da Dilma, eu quero encerrar com a Dilma, com você falando sobre isso. A ex-senadora Ana Amélia, perguntada sobre representatividade feminina, ela disse que as mulheres não se interessam tanto, é necessário, mas as mulheres não se interessam tanto porque a política é uma atividade de alto risco, de muita exposição pessoal, e que as mulheres deveriam começar por condomínios, associação de amigos de bairro e tal. Né? Obviamente, a senadora, né, Ana Amélia, ela é de um partido de direita, então ela tem uma visão de direita, né, restrita. Ela não falou sobre o patriarcado, né? Então a gente tem a questão do patriarcado também, né, quando a gente vai falar de candidaturas femininas, de política de mulheres, né? De mulheres na política, aliás. E eu quero encerrar, você comentando isso, eu quero encerrar fazendo a seguinte pergunta: o impeachment da Dilma teve um componente sexista, machista, sim ou não? Na minha opinião, sim, mas eu quero te ouvir falar sobre isso, para a gente encerrar. Estava tentando ligar o microfone. Nunca duvidei que foi machista, porque senão esse coisa não estava mais presidente, pelo amor de Deus. Ninguém tirou um homem do poder por coisas muito piores, sabe por quê? Porque os homens obedecem os homens. Eu vou aproveitar para dizer aqui, a semana retrasada, o ex-presidente Lula falou uma frase que, se eu fosse petista, eu teria ido lá pegar puxar ele pela orelha, sabe? Ele disse o seguinte: a ex-presidenta Dilma, ele não disse ex-presidente, porque ele trata a Dilma com intimidade que é peculiar, os dois são amigos e são companheiros de partido. Ele disse: Dilma nasceu para obedecer e não para dar ordens. Querida, não se fala isso, não se diz isso, né? Eu fiquei imaginando se isso tivesse saído da boca do Ciro, que de vez em quando fala coisas também que a gente fica chateada e conversa e também luta, que a gente também não defende nem aquilo que é dos nossos, que essa é uma diferença das mulheres pedetistas. Nós sabemos olhar quando os nossos erram e nós vamos lá e nós corrigimos e nós brigamos e nós falamos. Né? Então, assim, os homens não aceitaram o fato de Dilma não querer recebê-los, de Dilma não querer fazer acordo com eles. Falhou. A Dilma falhou. E muito. Como o Lula falhou, como todos que estiverem no poder falharão ainda, porque não dá para fazer política sem erros, né? Não dá para ser puritano. A gente não pode achar que nem nós, nenhum de nós vamos ser tão puritanos. Mas o impeachment da Dilma foi o maior ato de machismo que esse país já viveu na política brasileira. Não quiseram, não aguentaram e não aceitaram ser comandados por uma mulher. Foi, sim, um ato de machismo. Se não fosse esse plenário, Senado, deputados, todos já tinham colocado esse coisa para fora. Porque eu nunca vi na minha vida tanto motivo para se impeachmentar um presidente como a gente está vendo agora, dia após dia, todo dia. Ontem, quando morreu mais de 2.300 pessoas, hoje de novo, amanhã, quando morrer mais, o tempo inteiro, todos os dias, há motivos para um cara debochar de uma nação, não vacinar um povo, não criar uma política de proteção à vida das pessoas. Isso para mim já era para estar impeachmentado. E agora vocês mandam eu calar a boca, senão agora a minha revolta, a minha indignação vai me fazer vir aqui à tona, porque eu estou indignada com esse governo. E foi, a gente vai falar até o streaming cortar a gente. Vamos falando aí. A hora que cortar, cortou. Manda um abraço para todo mundo já. A hora que acabar, para nos derrubar. Abraço e beijo para vocês. A hora que acabar, acabou. A gente vai continuar falando aqui, tá? A hora que se
Eu vou falar a vida inteira, querida, de que foi sim um ato de machismo. Eu me lembro que eu estava no Chile, 2 anos antes da eleição da Dilma, numa reunião da Organização Internacional do Trabalho, e um companheiro perguntou se quanto tempo que o Brasil levaria para eleger uma mulher. E eu olhei para ele e disse assim, que eu achava que demoraria mais uns 10 anos. 2 anos depois, a ex-presidenta Dilma foi eleita e ele me mandou um e-mail. Naquela época, a gente ainda não tinha essa facilidade do WhatsApp, dizendo, companheira Gleides, falando em espanhol, né, que eu estava errada, que bom que o Brasil tinha eleito uma mulher, e eu me lembro de eu ter respondido para ele que eu ainda não estava certa de que nós tínhamos dado um passo tão à frente, e que eu tinha certeza que ser presidenta num país como o nosso traria sequelas para toda a vida, traria muita vitória, que nós teríamos muito êxito, mas que eu sabia que a gente teria sequelas. Eu só não me imaginei que a sequela seria tratar uma presidenta com tanto desrespeito. Eu nunca me esqueci daquele adesivo da gasolina. Agora o povo está pagando quase R$ 6 no litro de gasolina. E está todo mundo assim. Eu nunca me esqueci de um estádio inteiro, diante do mundo inteiro, mandar uma presidenta e tomar num lugar que para nós é um gesto obsceno, dos mais chulos que tem aqui, né? E em rede mundial, transmitido para um país inteiro. E a gente não viu fazer isso com um genocida doido, não vamos ofender os doidos, com um genocida irresponsável, como que está aí. Então, querida, nós vivemos numa sociedade machista, patriarcal, excludente, e cabe a nós, mulheres, aos negros, a todo o movimento LGBTQIA+, às pessoas com deficiência, todos nós, a toda a sociedade brasileira, inclusive aos que não se enquadram em nenhuma dessas categorias, que o povo nos separou por categorias, né? Cabe a toda a sociedade se indignar, assim, com esse machismo e com essa política, com essas ações desrespeitosas com as pessoas por conta da sua identidade de gênero, por conta da sua cor, por conta da sua posição social, né? Então, amada, eu faço minha leitura aqui de que o machismo impera na política, e é uma tarefa nossa derrubar os muros que nos foram colocados a vida inteira, né? É uma tarefa de todas nós nos juntarmos, dedicar um pouco do nosso tempo, sim, para a política. É necessário que nós estejamos aqui. Ninguém vai saber fazer política para nós melhor do que nós, né? Então, a gente vai fazer essa construção junto com os homens, de preferência com equidade, sabe? Muito mais do que igualdade, com equidade. Com os homens, com a gente parando de romantizar os homens quando lava a louça em casa, dizendo que eles estão nos ajudando, porque não estão nos ajudando, estão fazendo a tarefa que ele de responsabilidade igual da mulher. A gente precisa fazer uma leitura, e eu encerro aqui, deixo para todas as pessoas que estiverem aí com a gente, que é a seguinte: quando um homem está, por exemplo, na Câmara dos Vereadores, quando um vereador está na Câmara de Vereadores, e eles são a maioria absoluta, eu nunca vi ninguém perguntar quem está cuidando dos filhos deles. Quando uma mulher ganha a eleição e ela é eleita, as pessoas insistem em perguntar quem é que está cuidando dos nossos filhos, e se nós não temos filhos, por que nós não somos casados? Cuidam das nossas roupas. Nós estamos em 2021, ainda que parece que nosso tempo parou em 2020. Mas nós estamos em 2021. E na semana passada, um vereador teve a audácia de falar sobre as vestimentas de uma vereadora. O nome disso é desrespeito. O nome disso é machismo. O nome disso é falso moralismo. E isso vai acontecer enquanto nós ainda formos a minoria. Porque nós não somos minoria em nada. Nós somos a maioria da população, a maioria das votantes, nós só somos a minoria dos direitos. Então, a gente tem, sim, que fazer pauta de discussão de pauta de gênero, a gente tem, sim, que fazer pauta identitária, porque as pautas identitárias, elas são aquelas que vão corrigir as diferenças sociais da gente. É lá
É quando a gente tem a identidade de negro que a gente cobra as políticas raciais contra o racismo. É quando a gente tem identidade de gênero que a gente vai lá e cobra a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. Então, a gente precisa se perguntar por que a sociedade faz perguntas às mulheres que estão nos espaços de poder que não fazem aos homens. Exatamente. Exatamente. Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é isso. Uma notificação. Não sei o que é. Tem uma notificação aí, mas não cortou ainda, a gente segue o jogo, tá bom? Eu voltar, né, a gente voltar um pouquinho na questão da Dilma, eu acho, eu concordo plenamente com você, foi o componente machista foi forte, apesar de que naquele momento a gente tinha uma revolução liberal, né, a direita ressurgia com uma vacapa, e essa revolução liberal queria desregular tudo, acabar com o direito trabalhista, acabar com reduzir o número de servidores públicos, que é o que eles estão tentando fazer até agora, né, com a reforma administrativa, e a Dilma estava no caminho. Né? A Dilma cometeu erros, a gente sabe disso, e em outro momento também ela não conseguiu governar, porque também colocaram obstáculos, né, para que ela conseguisse governar. Ela já chega na presidência sem ter passado por um cargo no executivo, né, nunca foi prefeita, governadora, tal, mas em tese isso não é um impeditivo, mas também são coisas que dizem da Dilma, são exigências que se faz em relação a Dilma. Ela nunca foi vereadora, ela nunca foi prefeita, nunca foi governadora, coisa que ninguém fez com o Lula, né? O Lula também nunca foi prefeito, governador e foi eleito presidente, né? Mas da Dilma o povo fala. Eu acho que ela foi atacada nessa questão do machismo de todos os lados, né? A oposição, que oportunisticamente atacou a Dilma sem piedade, né? Sem dó, nem respeito, nem humanismo, nem nada, né? Exemplo do que você deu do adesivo, né? E outras coisas, né? Ela não teve o respeito de colegas políticos que poderiam ter saído em defesa dela e se manifestar, ela não teve respeito do próprio partido, e eu sei que falando isso eu vou comprar uma briga aqui, mas eu tenho convicção. Não teve mesmo. Eu tenho convicção do que eu estou falando, ela não teve respaldo, ela não teve o próprio partido, o Partido dos Trabalhadores, não defendeu a Dilma como deveria ter defendido. Quer dizer, eu não vi nota do partido, no período que ela era execrada nas redes sociais, eu não vi nota do partido defendendo a Dilma. Né? Então, aí eu quero encerrar, e daí eu encerro com você, com a sua fala, dizendo que fazer políticas de minoria não é fácil, né? É fácil falar, porque eu sou ativista, porque eu faço, porque o meu partido é isso, meu partido é aquilo, aqui a gente é feminista, aqui a gente é antirracista, aqui a gente é anticapacitista, né? Então, falar é fácil, o que a gente mais tem é falador nesse país, né? Agora, fazer, né? Fazer é difícil, né? Então, a minha admiração pelo PDT, eu vou encerrar a fala aqui falando isso, é justamente por causa disso. Então, a gente tem quase 40 anos de um organismo feminino, nenhum outro partido tinha, quando o PDT fez. Né? A gente tem 40 anos de um estatuto de um partido que prevê a luta pela defesa das mulheres, da população negra, de indígenas, de criança, do meio ambiente, quer dizer, absolutamente de vanguarda 40 anos atrás. Né? Ainda nem existia, nem se cogitava de chamar meio ambiente de quarta geração de direitos humanos, e o PDT já tinha incluído no seu estatuto. Né? E o PDT também é pioneiro na questão do dinheiro para as candidaturas de mulheres, né? E candidaturas, estabelecer a cota, acho que internamente já existia também, se não me falha a memória, se eu não estou errando aqui, né? Com datas e tal, se não me confundir, mas internamente o PDT já fazia isso. Então, assim, é um grande trabalho de construção que a gente tem que fazer, né?
para estimular as mulheres, trazer as mulheres e também estimular o partido, construir, reconstruir e reprogramar o partido dentro de uma nova ótica de respeito. Ele já tem essa base, mas, óbvio, ele é composto por pessoas, e as pessoas trazem lá os seus hábitos, né? Então, o trabalho das mulheres aqui é de reconstrução, mas, né, para nossa felicidade, a gente já tem uma base de estatuto já que prevê todas essas coisas que a gente gosta e quer defender. Então, era isso que eu tinha que dizer. Lamento profundamente que tenha acontecido o impeachment, que tenha acontecido da maneira que aconteceu, né? Eu acho que eu não me recuperei até hoje, né? Porque perder a eleição, eu já tinha votado antes e tal, e candidato perdeu e tal, mas era a circunstância. Agora, quando você perde o seu voto que você deu no impeachment, ilegal, porque foi ilegal o impeachment da Dilma. Então, quando a gente perde o voto da gente no impeachment ilegal, é muito doloroso. E quando a gente perde o voto e o partido que deveria defender não defendeu, é pior ainda, né? Eu sou um pouco rígida em relação a isso, não sou flexível, não. Talvez porque eu não conheço a política, né? Sou nova, não sei como é que funciona, né? Não conheço os paranauês, né? Mas eu sou bem rígida em relação a isso. Eu acho que esse tipo de coisa não deveria acontecer, minha querida. Então, eu vou me despedir de você, dizer que foi uma alegria, um prazer a gente poder conversar. Acho que foi muito bom, muito proveitoso. Espero que o pessoal que tenha assistido tenha gostado também. E é isso aí, faremos outras, hein? Não fuja, não desapareça. Estou aqui por vocês e para vocês. Se eu estou aqui é porque vocês me permitem estar, e eu estou aqui inteiramente à disposição de todas vocês, das mulheres, dos homens, de todas as pessoas que quiserem fazer essa conversa para a gente aprender juntos, né? E deixar aqui o chamado, né? Para que as mulheres venham para o PDT. A gente tem muito a construir ainda, a gente tem muita coisa para avançar, e se essa construção for feita com os diversos, né, com essa diversidade, ela certamente será mais exitosa e menos dolorida, né, para a gente, porque quando a gente divide, fica mais fácil para fazer as coisas. Eu deixo aqui o convite, vem aqui para o PDT, vem para a MT, Felícia é o nosso partido, Felícia é a MT, você que é de Sorocaba, a MT de Sorocaba tem mulheres espetaculares, mulheres com muito conteúdo, com histórias, com luta, com muita coisa boa para compartilhar com vocês, e o melhor de tudo, são mulheres que estão abertas para o aprendizado, mulheres que têm compromisso com a cidade. Eu adoro Sorocaba, quando antes da pandemia, eu vivia em Sorocaba com a Alessandra, com a Terezinha, com o Kleber, com nossos companheiros aí, depois chegou o Renan, chegou a Rosana e tantas outras queridas companheiras, e eu cada vez indo mais, né? Eu não vejo a hora de passar a pandemia para eu ir aí dar um abraço em vocês novamente. Se cuidem, nós estamos vivendo dias terríveis e completamente descobertos de qualquer política de proteção às nossas vidas, né? Agora está praticamente cada um por si e nós por todos, né? Porque está dependendo agora de nós, né? Eu desejo a vocês muita saúde, sabedoria, discernimento e dias melhores. Fora coiso, vacina já! É isso aí. Vacina sim, fora Bolsonaro. Tchau para vocês, tchau pessoal, um abraço para quem acompanhou. Até a próxima. Salva essa live, hein?